tão ainda devagar lá, tanto a SEC, tanto aqui, vendo essa pancada de tokens aí nascendo e, tipo, deixando para lá. Qual vai ser os próximos passos? A faca vai chegar em algum momento? Então, é uma questão bem complexa mesmo, né? Bem, quanto mais você aumenta a centralização, eu acho assim que, eu até cheguei a gravar na época, quando a Ethereum mudou o sistema do Proof of Work para o Proof of Stake, eu até cheguei a gravar um vídeo falando que isso poderia abrir uma margem, né, para esse argumento de que a Ethereum seria security. Eu vejo assim, eu acredito que quando a gente fala de regulação, eu acho que o que está faltando é o pessoal que trabalha com isso entender que a gente precisa de um outro paradigma regulatório. Eu falo que é um paradigma by design, por exemplo. Como assim, né? Por exemplo, se eu tenho um protocolo de finanças descentralizadas, aonde não tem um intermediário, um terceiro que fica com a custódia do recurso, por exemplo, eu não preciso passar o meu recurso para ele, mas sim eu apenas faço uma transação e envio para um smart contract. Se esse smart contract ele foi auditado, se não tem esse problema de um terceiro ter um maior favorecimento em utilizar ou manipular esse smart contract. Com isso, eu elimino o risco de custódia. E o risco de custódia é um dos principais fatores que ensejam a regulamentação. Só que o que acontece? Você tem, por outro lado, a grande maioria dos projetos que a gente vê hoje não eliminam esse risco de custódia. Elas não utilizam essa estrutura de smart contracts para eliminar esse risco. O que elas fazem? Elas basicamente se colocam como um intermediário, como se fosse um banco. Então você delega os seus recursos para uma instituição financeira e essa instituição financeira que efetivamente vai atuar, né, vai lá desenvolver um software para atuar no mercado DeFi ou vai comprar token, P2P, etc. Mas ela vai ficar com toda essa custódia. E aí esse processo ele acaba tendo que ser regulado da mesma forma como se regula um banco, porque não tem diferença aí. Agora, quando você trabalha em protocolos de finanças descentralizadas, aí o olhar tem que ser diferente, porque aí eu já tenho uma abordagem que a gente chama by design sendo construída. No Brasil, a gente não teve um aprofundamento dessa discussão. Na União Europeia, por outro lado, essa discussão ela é central. Inclusive, a gente menciona ela no nosso livro aqui sobre tokenização. E aí o entendimento hoje, né, que está sendo discutido é esse. É investigar os protocolos, investigar os prestadores de serviço e ver aqueles que estão realmente conseguindo, estão fazendo pesquisa tecnológica mesmo, estão investindo em tecnologia, estão trazendo soluções que diminuam o risco do usuário, não tem por que eu aplicar, por exemplo, a mesma legislação no mercado de valores imobiliários para eles. Agora, se eu simplesmente estou criando tokens, continuo sendo um agente custodiante, então eu não tenho motivos, né, para querer exigir uma legislação diferenciada. E aí, se a gente for pegar agora, até eu gravei um vídeo no canal falando sobre uma instrução normativa da Receita Federal. Que a Receita Federal veio com uma ideia agora, não a Receita, né? Tem uma lei que foi conhecida como a taxação dos super ricos. E eles vieram com uma ideia de taxar, inclusive, que muitos chamavam de criptoativos no exterior. Aí eu falei, mas como é criptoativo no exterior? Não faz sentido, porque criptoativos estão uma rede transnacional. E aí, qual que foi a ideia? Inclusive, eu gravei esse vídeo 3 meses antes de sair a instrução normativa. E eu falei assim, ó, se a gente quiser salvar essa interpretação, a gente tem que interpretar o seguinte. O que o legislador está falando é que quando você pega o teu dinheiro e você transfere para uma instituição financeira no exterior, para essa instituição financeira comprar criptoativos, aí vai ser criptoativo no exterior. Agora, se, por exemplo, você da tua casa utiliza um protocolo de finanças descentralizadas, aí não tem como falar que é criptoativo, embora a normativa e a lei elas falem ativo virtual, que deu um outro problema, porque ativo virtual necessariamente não é a mesma coisa que criptoativo. Mas daí já é uma discussão jurídica, não sei se aqui seria o momento para aprofundar, né? Não, mas já deu um bom overview aí sobre a situação. Acho que a faca vai chegar daqui a pouco para o pessoal que está querendo ir para esse caminho. Você com certeza deve estar exposto em algumas criptos, enfim, o Bitcoin em si. E acho que a gente sempre tem aqui o papel de ser bem didático, assim, bem para iniciantes também. Além da DYDX, tem também o seu 20% de API
a PR, né, por ano para provendo liquidez para o protocolo, a gente pode também abertamente falar de outros, assim, porque todos fazem parte do espaço de DeFi. Quais são os protocolos que você está vendo? Olha, esse daqui é empolgante para usar e pode ser uma boa sugestão para quem está começando agora nesse meio. Olha, o que eu sigo no curso, né, vamos dizer assim, que é a abordagem na didática, a gente começa pela Uniswap. Né? Então, a Uniswap, no meu ponto de vista, é por onde realmente tem que começar a entender bem como que funciona o que é lá chamado dos Automated Market Makers, né? Entender qual que é a ideia. Então, eu considero a Uniswap como o básico, aonde a pessoa tem que começar. E já protocolos como a do IDX eu já considero mais avançados. Eu acho que não tem como, por exemplo, você entender a tecnologia por trás do IDX se você não entende, antes que você entenda, por exemplo, os smart contracts básicos que nós temos, por exemplo, na versão 2. Então, no nosso curso a gente começa. Hoje, agora, a gente está num projeto que a gente já está trabalhando com a versão 3. Só que, assim, eu sempre falo, não adianta você querer colocar a carroça na frente dos bois. Primeiro, vamos aprender como é que interage com a 2, que é onde tudo começou. Então, você tem lá, basicamente, o Factory, o Pair Smart Contract e o Router. Vamos aprender como é que esses smart contracts funcionam, qual que é a questão, e aí depois a gente vai avançando gradativamente. Só que no meu caso, é sempre mais focado na questão da programação, ensinando a programar, e tem, obviamente, a questão também financeira. Né? Mas eu sempre tenho cuidado de trazer junto o entendimento da parte tecnológica que está por trás, da programação. Porque eu acho assim, eu acho que o mais bonito de você ter hoje as finanças descentralizadas é que você consegue auditar as regras, as regras contratuais, e você tem como prever que aquelas coisas vão acontecer conforme a regra. Isso dá segurança jurídica para o processo. E se você realmente fizer uma boa auditar, e você vai conseguir ter certeza de que não tem nenhum sujeito ali com poderes especiais em alguma das funções, você vai ter um comércio basicamente mais justo, que é aquilo que a gente sempre buscou no âmbito da teoria, né, da teoria regulatória. Então, isso é fantástico. O mesmo problema que hoje eu tenho trabalhado um pouco no canal, que é a questão dos MEV bots, né, questões de ataques, sandwich e tal. Mesmo esse tipo de coisa, ele está acontecendo publicamente. Né? Então, ou seja, claro, existe conhecimento, você tem que entender como é que funciona. Só que tá ali, tá exposto. Porque às vezes eu falo desse tipo de coisa, o pessoal pensa, você está criticando a rede. Não, esse é um problema que está sendo discutido pela rede, a rede já está criando soluções e é uma evolução. Só que, contrariamente ao que acontece no mercado tradicional, que tem caixa preta, no mercado de finanças descentralizadas, se você tiver capacidade, você consegue analisar e saber o que está acontecendo. Agora, no mercado tradicional, por exemplo, você não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer numa reunião, por exemplo, entre duas pessoas e empresas que estão ali jogando tênis, se um não vai contar um segredo para o outro. Como que o direito vai regular esse tipo de coisa? São coisas que, por mais que você tenha uma regulação, tal do insider trading, por exemplo, que é algo que não tem como fazer uma analogia com a questão dos MEV-bots. Porque justamente por isso, porque no âmbito da rede tudo é público. Então eu acredito que esse que é o caminho, né? Explorar essas possibilidades, essas novas possibilidades tecnológicas, porque essas possibilidades elas vêm resolver problemas antigos que já estão sendo diagnosticados há muitos anos pelos pessoal que estuda regulação mesmo. E hoje o consenso, se você for pegar os maiores nomes hoje de regulação no âmbito jurídico, é que esse padrão nosso que nós temos de achar que você vai criar uma lei de caráter centralizado e que o sujeito ele vai deixar de se abster do comportamento por causa dessa lei, isso já é muito perigoso. Hoje a gente está vivendo uma situação que eu sequer posso correr o risco de alguém infringir a lei. Então, e essa lógica ela é aplicada nos protocolos, né? Os protocolos, eles são, que eu falo, legal by design, porque o sujeito que quer, por exemplo, o sujeito não tem como enganar, por exemplo, o protocolo Bitcoin, né? Porque ele já foi construído para impedir isso. Então, eu vejo, essa que é a ideia que eu acho que devia inspirar os reguladores. Excelente. Se não me engano, acho que é o Mica, né, que estão tratando na Europa, né, e tá